Receba esta palavra que foi adorada aqui nesta hora, em forma de louvor. Aleluia. Nossa casa será bendita, será abençoada para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, estamos concluindo, mais uma campanha onde nós falamos sobre o fruto do Espírito. Foi 9 quintas-feiras muito abençoadas que o Senhor nos deu e onde tivemos a oportunidade de aprender bastante. Eu quero convidar os irmãos a mais uma vez. Aliás, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu ia ler um texto aqui, Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Tiago 1,19, é isso mesmo, queridos? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esta tão gloriosa oportunidade de estarmos na tua casa, entregando, Senhor, o nosso culto ao Senhor. Com certeza vamos sair daqui, Senhor, mais uma vez abençoados, fortalecidos, edificados e orientados pelo Senhor, para andarmos de maneira que, acima de tudo, possamos agradar ao nosso Deus. Pai, fala conosco mais e mais, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Nós estamos, como disse, falando sobre o fruto do Espírito e hoje nós concluímos falando sobre o último fruto, do Espírito aqui, a última característica do fruto do Espírito, chamado temperança, ou domínio próprio em algumas Bíblias. A realidade, irmãos, é que no ano da unidade, as perguntas é por que foi escolhido esse tema, estamos no ano da unidade, porque não existe unidade se nós não soubermos praticarmos ou deixar desenvolver dentro de nós as características desse fruto do Espírito. Não existe unidade sem amor. Não existe unidade sem benignidade. Não existe unidade sem fidelidade. Não é verdade? Não existe unidade sem domínio próprio, sem temperança. Vai chegar um momento, que você vai romper. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Vai chegar um momento que você não vai suportar. E nós precisamos permitir Deus, desenvolver em nós este fruto chamado domínio próprio, esse fruto chamado temperança. Se nós não permitirmos, irmãos, que a temperança seja uma das características do fruto do Espírito na nossa vida, a nossa unidade, ela vai estar sendo prejudicada. A nossa unidade, ela vai correr risco. E eu não estou falando na nossa unidade somente em relação à igreja. Eu estou falando da nossa unidade em relação à nossa família. Quantos maridos perdem o domínio próprio e a temperança dentro de casa? Quantas esposas que perdem o domínio próprio e a temperança dentro de casa? Não é verdade? Quantos filhos perdem o domínio próprio e a temperança dentro de casa? E acaba falando, e acaba agindo, e acaba se comportando, e acaba tomando atitudes que não deveriam tomar, tudo porque faltou temperança, tudo porque faltou o domínio próprio, tudo porque faltou equilíbrio emocional na sua vida. E se nós estamos em um ano buscando termos uma unidade plena, se nós estamos em um ano buscando de verdade sermos um só em Cristo, nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos ter temperança em todas as nossas ações.
em todas as nossas atitudes. E por isso que nós entendemos da relevância do fruto do Espírito. Como é importante nós tratarmos esse tema na igreja. Como é importante nós estarmos falando sobre esse tema na igreja, discutindo esse tema nas nossas classes de escola dominical. Como é importante nós trazermos esse tema sempre à tona nas nossas vidas. Porque volta e meia somos bombardeados, irmãos. Bombardeadas, as nossas emoções são bombardeadas diariamente. Quando a gente ouve a palavra, a gente chega em casa, acontece uma situação, opa, o pastor falou daquilo, temperança. O irmão falou sobre aquilo, unidade. Opa, falou domínio próprio. Mas porque nós estamos vivendo aquele tempo, aí vai passando, o tema já não é mais tratado. Aí 15 dias depois, para ser bem espaçoso, mas isso pode acontecer até 5 dias depois ou 3 dias depois. Já esqueceu o tema, a pessoa falou, você já falou que não deveria, agiu como deveria, porque esqueceu. E isso não pode ser esquecido por nós, isso tem que ser vivido por nós. Isso não é apenas para nós estudarmos, isso é para nós vivermos. Nós não temos que ser só bons ouvintes nesse tema, nós temos que ser praticantes nesse tema, e isso aqui é um exercício na nossa vida diária. Exercício na nossa vida diária, porque todos os dias seremos, a nossa temperança ela vai ser confrontada por alguém, por alguma pessoa, por algumas circunstâncias, seja na nossa empresa, seja lá no nosso trabalho, seja na igreja, seja na nossa família, onde quer que seja. Então, se falando dos dons espirituais, se falando dos dons assistenciais, dos dons ministeriais que existem na igreja, o mais importante é fruto. Você pode buscar os dons ministeriais, você pode buscar os dons assistenciais, você pode buscar os dons ministeriais ou espirituais, aliás, qualquer um desses dois. Mas o mais importante aqui é o fruto. E esse nós precisamos praticar. Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dessas quintas-feiras aqui, falando sobre amor, falando sobre unidade, falando sobre fidelidade, falando sobre paz, benignidade, bondade, mansidão, tudo isso é importante. Mas hoje cabe a nós falarmos sobre temperança, ou domínio próprio, que é o quê? É a capacidade de não perder o seu controle. É a capacidade que você desenvolve na sua vida para não perder o seu controle. Como que está a sua vida? E aí, irmãos, não é somente, isso não tem a ver apenas com você controlar a sua vida. Isso tem a ver com quem você entrega o controle da sua vida. Isso não é só você, porque você controlar a sua vida não é fácil. Provavelmente você vai perder o controle. Mas quando você entrega o controle da sua vida a Deus, e aí sim, você começa a ter a segurança que você vai conseguir lidar com as provocações da vida, com as situações adversas da vida, com as pressões que nós sofremos todos os dias. Então é a quem você entrega o controle da sua vida. O controle da nossa vida, ele precisa ser entregue ao Senhor. Ele precisa estar dominando tudo. Sabe, está tudo dominado? É isso que Deus precisa fazer, deixar dominar tudo. Não é dominar só uma área, só outra. É o controle da sua vida deixar nas mãos do Senhor. Isso certamente vai provocar algumas pessoas, vai deixar alguns irritados, mas o mais importante é você agradar a Deus. E se eu agrado a Deus, não importa que eu esteja desagradando, o importante é agradar a Deus. Satanás é especialista, irmãos, em fazer o homem perder o seu controle. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
Ele anda ao nosso derredor, mas graças a Deus que o anjo do Senhor, a Bíblia diz, acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor. Ele pode estar até ao nosso derredor, mas tem um que é mais forte, que é mais poderoso, aleluia, que é o leão da tribo de Judá. Ele está ao nosso redor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem poder. Porque a primeira área de ação do adversário exatamente é nas suas emoções. No seu domínio próprio, na sua temperança. Fazer você perder esse domínio. Lembra Davi e Golias? Golias não precisava provocar Davi. Ele olhou Davi, um garoto, falou, vai ser fácil agora, é só chegar e matar. Ele começou a dialogar porque ele queria que Davi perdesse o controle emocional. Está de brincadeira, você vem a mim com paus, com pedra. Hoje mesmo eu vou acabar contigo, eu vou fazer isso contigo. Davi não perdeu o seu controle. O que está fazendo você perder o seu controle? O que está fazendo você sair do seu ponto de normalidade? O que está fazendo você fazer coisas que não agradam a Deus? Não podemos, irmãos, abrir mão da temperança da nossa vida, porque isso pode trazer prejuízos terríveis. Existem grandes executivos de grandes empresas que estão sendo demitidos porque não têm autocontrole. São emocionalmente instáveis. Qualquer coisa já quer brigar, qualquer coisa já é um palavrão, qualquer coisa já é um transtorno que acontece por falta de equilíbrio emocional, por falta de temperança. Quando nós não temos temperança, quando nós não temos o domínio próprio, nós somos pessoas vulneráveis. Você passa a ser uma pessoa vulnerável. O adversário fala assim, nem me preocupo com aquela ali. Porque eu sei, se eu pisar no calo, era. Tem gente assim, né? O adversário já sabe qual é o seu ponto fraco. Não, porque se tocar no fulano, não, que se fizer isso, você precisa trabalhar essas áreas suas. Porque o adversário não está nem aí para quem você é, o que você faz. Está nem aí, pelo contrário, ele vai ficar feliz. E ele vai investir nessa área que você é vulnerável. Não, porque se tocar, eu viro. Vira o quê, irmão? Você vai virar o quê? Deus te chamou para ser santo, para ser uma santa. O seu comportamento tem trazido prejuízos dentro da sua casa. A sua falta de temperança tem trazido separação dentro da sua casa, mesmo você morando dentro. Não há uma comunhão plena por causa da sua falta de temperança, por causa da sua falta de domínio próprio. Deixa eu falar, por causa da nossa, né? Eu estou incluído nisso. Eu posso estar, né? Nesse barco aí. Todos nós precisamos tratar essa área da nossa temperança, do domínio próprio. É uma fala que você lança fora de hora. E isso traz prejuízos terríveis para a sua vida. E aí nós olhamos, né, para a vida, né, de algumas personagens na Bíblia Sagrada e vemos os prejuízos que essas pessoas tiveram por causa da falta de temperança, por causa da falta de domínio próprio. Mas nós vemos aqui pessoas também, que nós vamos estar falando sobre eles, mas nós vemos pessoas aqui também que, porque souberam agir com temperança, Deus o abençoou muito mais do que aquela pessoa pediu. Porque as nossas emoções, elas nos traem tanto para o bem quanto para o mal. Né? Não é só para o mal, não, para o bem também. Deus, quando se apresenta para Salomão, ele fala assim, o que tu quiser eu te dou. Fala aí, pede aí. Se fosse você, Deus se apresentando a você, o que você quiser eu te dou. É o gênio, né, da lâmpada.
dos desenhos de criança da nossa época. Não sei nem se tem mais esses desenhos, né? Então, o que você quer? O que você deseja? O que eu quero? Qualquer um de nós aqui, mano, imagine isso aí, pensa nisso aí. O que você pediria ao Senhor? O que você quer? Talvez alguns pediriam saúde, de repente, alguém que está enfermo, né? Mas na maioria aqui, talvez alguns pediriam casa própria, se tivesse, né, morando de aluguel, ou pediriam uma grana, assim, eu quero 1 milhão na conta agora. Sei lá o que você pediria a Deus, mas Salomão, ele vai para Deus e fala assim, me dá sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria para poder entrar, e a sabedoria para poder entrar e sair diante do seu povo, para conduzir o seu povo. Olha só que coisa linda. Aquilo ali alegrou tanto o coração de Deus, que Deus, além de dar sabedoria para Salomão, Deus deu muito mais para Salomão, porque esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Que para Deus, aquilo que para nós é satisfatório, para Ele ainda é pouco. Já não está bom Deus morrer por nós e garantir, né, na cruz do Calvário a nossa entrada na vida eterna. Já não está bom demais isso, irmão. Todos nós estamos destinados, mas o nosso Deus é tão bom que Ele ainda quer te dar mais. Ele quer te dar mais. Porque o nosso Deus, Ele é assim, é um Deus generoso. Generoso. Nós precisamos ter esse equilíbrio para saber falar. Esse equilíbrio para poder agir no momento certo. A palavra de Deus diz assim, ó, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no tempo certo. Isso tem a ver com a temperança. Isso tem a ver com o domínio próprio. Porque às vezes até uma verdade falada em hora errada é pecado. Verdade. Quantos maridos, quantos casais, né, falam verdades um para o outro fora de hora? Você é isso, você também é isso, mas você é isso. Tudo é verdade que estão dizendo um para o outro, mas tudo fora de hora. Da maneira errada, no tom errado. Né? Acontece. E aí, o que fica ali? O adversário se aproveita dessas falas. Né? E aí nós estamos falando de pais para filhos. Né? Nós estamos falando de casais, mas falamos de pais para filhos, de filho para pai. Eu já presenciei falas de neto para avós. Irmãos, coisas de baixo calão, que me deu uma tristeza tão grande no meu coração, que se fosse aquilo ali, um neto falando comigo aquilo ali, é quase se fosse um tiro no peito. De uma pessoa tão boa. Falta de temperança, falta de domínio próprio. E aí tem um monte de falta de um monte de coisa também. Aí junta um monte de outras coisas. São coisas que às vezes acontecem, mas às vezes a gente peca por não ter esse domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você aprender a calcular o impacto da sua decisão antes de tomá-la. Tem que ter esse discernimento de Deus, de saber o impacto que esta palavra, que esta decisão, que esta escolha vai tomar na sua vida, antes de você tomar. É pensar antes disso. O que isso vai gerar lá no seu futuro. Eu caso ou não caso? Eu faço essa faculdade ou outra? Eu como essa comida ou não? Você sai do médico e diz, ó, corta o açúcar. O médico, corta. Aí você vai ali, eu tenho que me dominar. Aí vem aquele pudim. Aí vem aquela banoffee. Falei, Jesus, aí você olha assim, aquele brigadeiro. Né? Mas você não pode, porque senão a tua açúcar vai para os 600, você pode infartar, você pode morrer.
mas você não consegue se dominar. Vem aquela picanha com aquela gordura, isso é Jesus. Aquele cupim. Aí você olha assim e fala, Senhor, como que vai ser esse mistério? Eu tomo um remédio amanhã, eu faço isso. Mas nesse intervalo pode acontecer algo na sua vida. Talvez existam coisas, irmãos, que nós estamos falando aqui que vai impactar a nossa vida. Na nossa ação da temperança e de domínio próprio e apenas a nossa vida. Mas existem outras ações que nós precisamos ter de temperança e domínio próprio que não vai impactar apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão do nosso lado. Está trazendo prejuízo para dentro da nossa casa, está trazendo prejuízo para os nossos filhos, está trazendo prejuízo para a nossa família, está trazendo prejuízo para o lar, para o nosso futuro. Então nós precisamos pedir a Deus, Deus, dai-me sabedoria, dai-me domínio próprio, dai-me temperança para saber agir. O que é isso? É você ter a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções. É falar e agir com sabedoria e no tempo certo. Por isso que eu fiz questão de ler Tiago. Sei de pronto para ouvir. Irmãos, não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Se Ele quisesse que você falasse muito, Ele te daria 2 bocas e 1 ouvido. Então, é para você ouvir mais e falar menos. E saber escolher o que você vai falar. O mundo quer respostas rápidas. O mundo quer respostas imediatas. O mundo quer clicar e já ter respostas. E clique. E a gente está assim, está igual uma máquina. Aí quando você fala assim, um momentinho só. Bora, rápido. Eles não estão dando nem tempo mais para a gente orar a Deus. Não tome nenhuma decisão na sua vida sem que você tenha tempo para orar antes. Nós já ouvimos isso aqui do altar sendo falado. Qualquer decisão, eu vou orar. Para saber se é de Deus. Existem coisas boas, irmãos, que precisam ser oradas também. É o que eu pedi a Deus. Não, tá certo. Aí Deus está dizendo, isso não. Isso não. Mas você não orou. Você não orou. Porque você viu que o negócio ia ser para você tão bom que não precisava de orar. Né? E aí você tomou a sua atitude, fez a sua escolha. E aí acabou gerando prejuízos lá na frente que você jamais imaginaria que teria. Se buscasse a Deus e pedisse direção, tivesse domínio próprio e temperança. Não tome essa decisão na sua vida sem que você ore. Jesus, ele é o maior exemplo de temperança para nós. E não teríamos outro para falar sobre isso. Por quê? Porque ele deixou a sua glória, veio a este mundo, perdeu toda, deixou toda a sua glória, veio a esse mundo, se transformou, em homem, em servo, nasceu como homem, servo, serviu a todos. E aí Satanás se apresenta diante dele no momento de maior crise, ou no momento de maior necessidade humana. Ele estava vindo do deserto, 40 dias no deserto. Aí o Senhor, o Satanás fala para ele, transforma essa pedra em pão, você tem condição para isso. Se ele não tem esse domínio, se ele não tem temperança, ele agiria de formas erradas. Mas ele entendeu que ele estava ali com um propósito. Irmãos, quando nós sabemos quem nós somos e para onde estamos indo, nós vamos perceber que todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, Deus vai te dar um direcionamento e uma sabedoria para você responder à altura daquilo ali. Porque você sabe para onde você está indo. Toma isso aqui não dá.
Recebe isso aqui eu não quero. Levanta alguém e fala, não tem problema. E você vai seguindo, porque você sabe para onde você sabe quais são os ardis do adversário. Agora, quando nós não sabemos, qualquer lacinho preparado pelo adversário faz a gente tropeçar. Qualquer lacinho faz a gente, não é laço, não, lação, coisa assim, não, é lacinho. E aí, isso se torna um grande perigo para nós. Isso se torna um grande perigo para nós. Qual foram os homens, então, pessoas na Bíblia que não tiveram o domínio em decisões, equilíbrio na sua vida? Eu quero destacar um aqui, o primeiro foi Davi. Davi era para estar na guerra, Davi era para estar com os seus soldados, mas a Bíblia diz que ele estava no palácio, enquanto ele era para estar em outro lugar, guerreando. Aí ele observa uma mulher se banhando, de casada, comprometida, porque ele como rei poderia até ter quantas mulheres quisesse, lhe era lhe dado essa permissão nesta época, e ele tomado, pelos seus impulsos, pelos seus desejos, não conseguiu se autocontrolar, criou uma situação para cair naquele erro, para cometer aquele pecado. Porque Satanás é assim, ele vai nos dando a estratégia para a gente cair naquele pecado. Vou agir assim, vou trabalhar dessa forma, vou marcar esse encontro ali ninguém vê, vou trabalhar dessa forma, e aí o laço está armadinho. Só Deus para cortar esse laço. O temor ajuda muita gente, quem tem temor a Deus, a não permitir que isso aconteça. Porque o temor a Deus, não importa onde você esteja, você sabe que Deus está presente ali. Pode estar todo mundo ausente, mas Deus está ali presente. Então eu não posso fazer isso, porque isso desagrada mais do que a minha esposa, mais do que os meus filhos, mais do que a minha família, mais do que a igreja. Isso desagrada a Deus. E aí pode estar todo mundo ausente, mas a gente sabe que Deus está ali. Deus está ali, Ele está vendo tudo. E Ele é o nosso juiz. Irmão, não tem jeito. Satanás, ele quer fazer você pecar no oculto para te expor. Te expor abertamente no holofote. Te expor abertamente. Então, cuidado. Pensa, isso aqui é muito importante. Domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com várias áreas da nossa vida, como temos falado aqui. Uzias foi um dos maiores reis que Israel teve, irmãos. Uzias foi uma pessoa formidável, o homem que mais conquistou em Israel, o homem que mais reinou sobre Israel. A Bíblia diz que ele reinou 54 anos, ele reinou mais do que Davi. Davi reinou 40 anos, Salomão 40 anos. Uzias 54. Montou aquedutos, montou o maior poder bélico do seu tempo, o maior exército, o exército mais forte, mais numeroso foi no tempo de Uzias, de Israel. Venceu o seu maior inimigo, os filisteus. Era um homem, as pessoas vinham de longe para exaltá-lo, para honrá-lo pelas suas façanhas. Conquistou tudo o que queria. Mas essas conquistas dele fez ele achar que era grande demais. Fez ele achar que ele podia aquilo que ele não podia. Fez ele fazer aquilo que ele não poderia fazer. E o que era? Ele foi para dentro do altar. Ele foi queimar incenso. Ele foi fazer coisas que Deus não permitia. Eram os sacerdotes que deveriam fazer aquilo. E os sacerdotes foram lá, falando, não faça isso, o senhor não pode fazer. Deu a oportunidade, ele falou assim, desculpa, eu errei e estou indo embora.
ele confrontou os sacerdotes. A Bíblia diz que ele ficou leproso, do alto da cabeça à planta dos pés. E o final de Uzias, foi num canto, num barraco, isolado de todo mundo, porque perdeu esse domínio das suas razões. Foi tomado pelo impulso, pelos seus desejos. Eu conquistei tudo, então tudo eu posso fazer. Se achava mais do que Deus. E aí, terminou a sua vida pior do que iniciou. E isso nós temos falado muito aqui na igreja, que mais importante do que começar bem é terminar bem. Você pode até começar mal, mas muda a rota, redireciona o seu barco, acerte a sua vereda, faça aquilo para qual Deus tem te chamado. Mas lá atrás, Deus está entrando, o Espírito Santo está entrando no teu presente. Ele vai acertar a rota do seu barco e a partir de agora vai dar tudo certo. Porque o mais importante é o seu final, irmãos. O mais importante é o fim. É aquilo que Deus está preparando para você lá no fim. Não adianta termos um início maravilhoso, um meio maravilhoso, se o teu final for trágico. Para quê? Está no ministério de Jesus como Judas? Para quem está na igreja atrás de Jesus como Judas, se o final vai ser traição? Vai trair Jesus e vai morrer enforcado. É melhor ser um pecador, que ainda não teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, porque o pecador que ouviu tem que aceitar. Já teve a oportunidade. E no final da sua vida, você encontrar com o mestre e dizer para ele: lembra-se de mim, quando tu entrares no teu reino. Aleluia. Tu tens um reino. Tu és rei, eu estou vendo isso. Nenhum homem sobe essa cruz dessa maneira como o Senhor subiu. Ninguém caminha, porque aqueles homens estavam lá já pendurados e eles viram Jesus vindo. Ninguém caminha como o Senhor caminhou. O Senhor é diferente. Tu tens um reino, e é para esse reino que eu gostaria. Lembra de mim lá? E o Senhor fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus. Deus tem coisas grandes para a igreja do Senhor Jesus. Deus tem coisas grandes para aquele que tem a sua vida com temperança, com domínio próprio. Como permitir que o fruto, a característica do fruto da temperança seja gerada na nossa vida. Como permitir isso, pastor? Submetendo-se ao senhorio de Deus. Já falei isso aqui. Submetendo-se ao senhorio de Deus. Como eu vou conseguir dar conta de ser uma pessoa que tenha temperança, que tenha equilíbrio? Falando para servos do Senhor aqui: submeta-se ao senhorio de Deus. É você reconhecendo que é servo e que Ele é o Senhor da sua vida. E que as suas decisões, elas devem ser pautadas pelo Senhor e pela sua palavra. Coloca aí Filipenses, não sei se pode. Filipenses capítulo 2, versículo de número 10 e 11. Filipenses capítulo de número 2, versículo 10 e 11. Submeta-se, reconheça isso. Irmãos, eu costumo dizer, eu vou ler esse texto e vou falar: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É reconhecimento,
reconhecimento que Ele é o Senhor da sua vida. É submissão. É você dizer para o Senhor está no controle. Irmãos, livre-arbítrio, eu vou terminar agora. Livre-arbítrio, nós temos quando nós não conhecemos a Jesus. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós precisamos entender dessa forma, tá? Ah, pastor, não tem o livre-arbítrio de deixar Jesus? Tem. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Para todos nós. Deu o livre-arbítrio. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós tínhamos esse livre-arbítrio antes da gente aceitar Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, acabou. Agora, quem manda é o Senhor. Quem dá direção para a nossa vida é Deus. Não é o mundo que vai dar direção para a nossa vida. Não é as cartas que é aprovada lá no Supremo Tribunal Federal que vai dar direção para a nossa vida. Irmãos, a Constituição para nós cristãos, ela está abaixo da palavra de Deus. Está abaixo da palavra do Senhor. Nós temos que estar prontos para morrer por causa do Senhor. Dar a nossa vida pela causa do Mestre. Ter o equilíbrio de entender que mais importa agradar a Deus e não os homens. Por que nós nos submetemos à Constituição? Porque ela é a regra do nosso país, nós temos que submeter a ela. Mas quando sai dali e diz que nós temos que fazer algo que a Bíblia está dizendo não, aí nós escolhemos. Aí nós temos que decidir. Porque assim aconteceu com nós. Graças a Deus o nosso país é tranquilo. Mas existe país lá fora que não pode adorar outro Deus. Imagine se bota isso na Constituição. Não se pode adorar a Deus nenhum, a não ser esse Deus aqui. Pronto, passou todo mundo a ser perseguido. Fechou a igreja, acabou tudo. Aí o que você vai fazer? Aí nós vamos mostrar que não importa o que vai acontecer conosco, o que importa é que nós devemos adorar ao nosso Deus, acima de todas as coisas. Deus guarde a igreja do Senhor nesse século, para que nós possamos deixar e permitir que essas características do fruto do Espírito, ela se desenvolva dentro de nós, irmãos. Porque é isso que vai nos garantir ter uma vida abençoada, ter uma vida plena, ter uma vida equilibrada no Espírito, para fazermos aquilo para qual Deus Ele tem nos chamado. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Para aquilo para qual Ele tem nos chamado. Oh, glória a Deus.